Hoje a gente vai falar de dividendos, falar um pouco sobre gerenciamento de risco, de maneira com que vocês não percam dinheiro no mercado de capitais. Vamos falar de empresas boas e ruins, mas antes da gente falar de dividendos, eu queria estar falando para você, Tayane, eu espero que você veja esse vídeo. De qualquer maneira, eu já te encaminhei um e-mail. Isso daqui é referente ao sorteio do livro Segredos da Mente Milionária. E meu primeiro comentário já vai que eu não acredito em coincidências. Depois de tudo que eu passei, e você pode ver um pouco do que eu passei acessando o meu canal sobre, assim como eu acessei o canal dela. Eu acho que você não foi sorteado à toa. Você é mãe de duas crianças lindas. Eu acredito sinceramente que a sua maior missão aqui não seja financeira. Porém, eu espero de alguma maneira contribuir sim com você e na sua vida. Parte financeira e pessoal para você é algo muito paralelo quando você tem uma missão principal, que é o seu pequeno guerreiro, como você mesmo descreve ele aqui. Mas eu espero de coração que esse livro te auxilie de alguma maneira, você comece também a mudar a sua vida pessoal e financeira através dele, tá? Parabéns novamente de coração, mas vamos pro vídeo falar de números antes que eu comece a me emocionar mais do que eu já estou. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de uma lista de 10 empresas. E o primeiro comentário desse vídeo é: eu nunca faço vídeos que alguns pseudo-investidores fazem, do tipo, investi 10 anos numa empresa, veja no que deu, e quando você vai ver, ela não investiu na empresa coisíssima nenhuma, são meras simulações. A grande realidade é que eu me sinto na obrigação de trazer para vocês fatos reais, expertise, famoso skin in the game, né? Aquilo que eu vivi, faço e continuarei fazendo. Então eu não vou falar para vocês aqui de nenhuma empresa que eu não a tenho. Então eu vou começar a falar para vocês de Vivo Telefônica. Ela acabou de anunciar na data de ontem, às 18 horas, que ela vai estar pagando mais 200 milhões em forma de JCP. E eu vou tentar ser bem breve, afinal de contas são 10 empresas. Eu vou dar apenas alguns comentários, pontos positivos e negativos, se tenho e se não as tenho, o porquê de eu as ter e o porquê de eu não as ter. Caso você queira receber esse provento, você vai ter que estar posicionado no papel no dia 22 de setembro, tanto daqui a 10 dias. Bom, Vivo Telefônica, eu tenho um vídeo recente referente ao resultado trimestral dela. Caso você tenha interesse na empresa, procure sobre a empresa. Estamos falando da Vive T3 é o ticker, a Blue Chip, obviamente no setor de telecomunicações. Ela por muitos anos já esteve comigo com nota máxima. Eu a considero uma empresa de nota máxima, lembrando sempre teses de Peter Lynch, Ben Graham, Buffett e dos maiores investidores. Ela é a maior empresa do setor, ela tem o maior market share do setor, ela sempre teve crescimento nos lucros e ela sempre teve um yield muito bom e acima da média. Porém, nos últimos anos, o fator crescimento já não está mais do lado dela. Hoje ela vem perdendo market share e a tendência é que ela perca market share por conta de competitividade. Portanto, uma vez que o fator crescimento já não joga a favor dela, eu simplesmente a rebaixei, e é exatamente dessa maneira que você deveria enxergá-la. Uma excelente empresa com lucros constantes, sem nunca ter dado prejuízo. Num jargão popular, ela é uma vaca leiteira, porém, atente-se, que ela não vai ter uma taxa de crescimento alta. Falar da Ferbasa, que eu tenho, com código de negociação FESA3 e FESA4, é uma empresa que eu gosto muito, já vou explicar os porquês disso. Porém, esse daqui, caso você queira, você já perdeu. A datacom dela foi no dia 6 de setembro, semana passada, mas eu não posso deixar de pontuar ela numa lista dessa porque ela é uma empresa com lucros constantes e crescentes, como se fosse um reloginho. Ela nunca deu prejuízo nos últimos 15 anos, isso é uma foto de 2008 até o dia de hoje, 2022, e ela paga um yield muito bom, 6% historicamente falando. Ela tem um yield atual na casa de 6,62%, e eu vou falar muito disso daqui para frente. Talvez muita gente esteja mal acostumado, só que isso vai acabar pela questão do JCP que está tramitando em Brasília. Um yield de 6% é um yield aceitável, é um yield muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente está acostumada com dividend yield de 10%, 11%, 12%. Não, isso é difícil, isso é praticamente insustentável. Qualquer yield acima de 12% não se mantém ao longo do tempo, a não ser que ele seja sazonal. De que maneira? Petrobras, Vale, empresas cíclicas, Banco do Brasil pontualmente pagando isso, a própria Taesa
tá pagando 10, 11%, só que já vai ter que baixar o payout, porque não soube cuidar do caixa e agora precisa fazer investimentos. Acostumem-se que um yield na casa de 6, 7 até o 8%, 8% é um excelente yield. 8% de maneira composta através de 10, 20 anos, sem contar o crescimento do valor nominal da cotação, você provavelmente vai multiplicar o seu capital por dezenas ou centenas de vezes, tá? Então eu tô comentando isso porque tem uma galera muito nova que às vezes eles veem um yield de 5,99 e eles torcem o nariz. A grande realidade é que estão mal acostumados. Ele vai distribuir 0,33 por ação e o Banco do Brasil dispensa comentários. Um yield histórico de 6,87 e o atual de 9,66. Eu vou só voltar naquela questão da Ferbasa, só para explicar aquilo que muita gente torce o nariz. Vocês vejam, a Ferbasa ela tem um yield de 6% médio histórico. E o Banco do Brasil, que todo mundo fala que é uma máquina de dividendos, eu tenho todas elas, tá? Eu não tenho viés para defender a empresa A ou a empresa B. Eu só estou explicando o fator psicológico que corre por trás de pessoas que acham que o dividend yield de 6% é pouco. Cuidado, vocês podem se decepcionar no futuro. O Banco do Brasil, que de acordo com muitos analistas é uma máquina de dividendos, paga apenas 0,87 a mais do que a Ferbasa. Então cuidado para não ficarem mal acostumados com yields na casa de 12%. Isso é insustentável. Chegamos agora na JHSF, uma empresa de construção civil, uma empresa que eu a tenho, porém com um gerenciamento de risco muito apertado. Eu já vou explicar o porquê. Ela vai pagar 0,04 por ação e é mais uma que, caso você quisesse, você perdeu a data, porque a data com dela foi ontem, 11 de setembro. Data de pagamento já na semana que vem, dia 20 de setembro. Muito bom, ela anuncia e já na próxima semana paga os dividendos. Comentário rápido da JHSF, tá? JHSF, como toda empresa da construção civil, que é um setor muito difícil e para você iniciante eu diria para você se afastar, setor cíclico, commodities, construção civil, varejo, eu me afastaria um pouco deles, criaria uma certa expertise com boas empresas, de preferência blue chips, para depois ir abrindo o leque e investindo nesse tipo de empresas. É uma empresa que deu 2 anos de prejuízo, só que estamos falando de um universo de 15 anos. Então ela mesmo um setor contraditório, ela demonstrou um pouco de resiliência. Mesmo ela tendo todas essas lacunas de dividendos, e eu não a tenho focado em dividendos, até porque ela tem uma média baixa, eu a tenho na carteira. E por que que eu tenho? Eu tenho na mesma medida que eu tenho exposição à MRV, eu tenho na mesma medida que eu tenho exposição à Cyrela e diversas outras empresas que possuem nota especulativa. O que que é uma nota especulativa dentro do meu gerenciamento de risco? Eu sempre passo para vocês. Notas 1 e 2 são junk, são especulativos. Então 1 é lixo e 2 é especulativo. Apenas 3, 4 e 5 tem caráter de grau de investimento. Então ela tem uma nota 2 por conta de ser do setor de construção civil, por conta de não pagar dividendo nenhum, eu não conto com os dividendos dela e a minha exposição dela é de apenas 0,2% da minha carteira total. Então volto naquela que eu sempre falei para vocês. Eu estou para trazer um vídeo agora do Howard Marks, que está com 250 ações no fundo dele. O Warren Buffett tem 60 ações. Peter Lynch terminou com 1.400 ações no seu fundo. Então, de novo, existe uma grande diferença de diversificação inteligente e pulverização e todas elas passam por gerenciamento de risco. O segredo da Bolsa de Valores é gerenciamento de risco. Não é comprar na baixa, não é vender na alta. O segredo do mercado de capitais é gerenciamento de risco. Então eu tenho ela, eu me exponho a ela, só que ela corresponde a apenas 0,2%. Um bom exemplo de gerenciamento de risco é quando o Luiz Barsi comprou a ARB. A ARB Brasil é uma empresa sem fundamento algum. Dentro do meu gerenciamento de risco, ela tem grau especulativo, próximo de junk, e junk é lixo, em recuperação judicial, uma empresa fraudulenta, e ele comprou milhões de reais. O que dezenas de milhares de pessoas fizeram? Investiram tudo o que tem na companhia. Só que tem uma leve diferença. Ele é experiente, ele sabe fazer gerenciamento de risco e o percentual que a RB tem na carteira dele é baixíssimo. Estamos falando de investimento de alguns milhões para uma carteira de mais de 4 bilhões. Entendam o gerenciamento de risco, vocês terão muito sucesso no mercado de capitais e é algo que eu pretendo trazer para vocês pouco a pouco, vídeo a vídeo. E vamos falar agora da primeira empresa que eu não tenho ainda, porque ainda
porque ela está na minha lista de espera. Já falei para vocês, tenham caixa e tenham lista de espera. São duas coisas que vão mudar a vida de vocês. E pela primeira vez ela vai pagar 320 milhões, correspondentes a 0,58 dólares por ação, quase R$3 no câmbio de setembro, com data com hoje. Portanto, caso você quisesse receber esses proventos, você teria que dormir com a ação de hoje para amanhã, e a data de pagamento é em menos de 2 semanas. Sempre lembrando que essa é a primeira vez que ela vai pagar desde a abertura de capital da XP. M. Dias Branco, com o código MDIA3 no setor de consumo e alimentos, eu não a tenho, e ela vai pagar 5 centavos por ação, e a data com vai ser no dia 15 de setembro, portanto ainda essa semana. Caso você seja acionista ou caso você queira esses proventos, tem que estar posicionado no dia 15 com as ações. Bom, por que eu não tenho a M. Dias Branco? É por conta do gerenciamento de risco. Eu limito a exposição, ou seja, eu já tenho uma exposição muito grande no setor de consumo, no setor de varejo, no setor de alimentos, e ao invés de eu ter a M. Dias Branco, eu tenho a Camil. Eu acredito muito mais no potencial da Camil, eu acho que ela tem muito o que crescer. A DRE dela é um pouco melhor, porém, como é um setor com baixas margens e baixo retorno, eu não posso dar nota 4 e 5, porém eu dou a nota mínima que eu posso e me exponho ao papel. Terceira ação que eu não tenho é a Cambuci. Eu tenho exposição sim no setor de consumo e tecidos, só que daí tem outras empresas, né? Vulcabras e por aí vai. Ela vai pagar 0,8 por ação, também com Datacom no dia 15 de setembro. E isso é uma foto do porquê eu não a tenho. É um yield de 2% num setor extremamente complicado, do qual, como eu já disse, eu tenho uma exposição baixa através de outras empresas. Chegamos a mais um banco, especialidade da casa, e esse sim, esse eu queria ter chego. Estamos falando do Banestes, com código de negociação BES3 ou BES4, setor financeiro, e é um banco. Ele vai pagar 0,22 por ação, com Datacom no dia 29 de setembro. E eu queria falar muito dele porque muita gente tem segurança em bancos, obviamente os maiores investidores de todos os tempos sempre gostaram de bancos, e seguindo a tese de Peter Lynch, de lucros, lucros e mais lucros, é um banco que nunca deu prejuízo na história. Então o investidor já tem uma primeira foto para ficar empolgado. Segundo ponto, ele tem um yield de 5,55% histórico, o que é aceitável também. Só que o grande ponto, e o porquê o meu gerenciamento de risco dele é apertado, é que aí os incautos são pegos e você precisa de um pouco mais de experiência para pegar esse tipo de coisa. Banestes é o Banco do Espírito Santo e por si só você já teria que diminuir a nota por conta da gestão. Lembre-se das 3 chaves do sucesso. Como eu falei, você vai aprofundando o olhar conforme a análise vai se aprofundando. E olha só, 4,44% do free float. Duas coisas que o investidor tem sempre que se atentar, tag along e free float. É impeditivo investir em empresas que não têm tag along ou empresas com baixo free float? Não, você pode investir assim como eu tenho o Banestes, só que no gerenciamento de risco muito apertado, ele tem um percentual muito baixo da minha carteira e eu tenho o banco, recebo dividendos do banco e vida que segue. Porém, isso daqui significa o quê? Só para explicar para vocês. Um free float na casa de 4% significa que ele abriu capital, só que ele não abriu capital. É um paradoxo, é confuso, mas é assim que funciona. Significa que apenas 4,44% das ações estão em circulação. Todo o restante está na mão de controladores, ou seja, você não tem poder nenhum nessa companhia. Então eu espero ter sido claro. Um free float de 4% quer dizer que eles abriram capital, só que não abriram capital. E tem diversas outras empresas que fazem isso. Se eu não me engano, o banco BMG fez algo parecido, não com free float tão baixo, porém isso muitas vezes é usado como instrumento para fazer, desculpe a palavra, sacanagem com o minoritário ou com o investidor pequeno ou com o investidor que está começando. Eles abrem o capital com baixo free float e depois de 2, 3 anos fecham o capital da companhia, recomprando as ações por um valor muito menor. O BMG, se eu não me engano, fez isso. Posso estar cometendo erro, me corrijam, mas se eu não me engano, o banco BMG já fez isso e pode estar acontecendo novamente com o BMG. Vamos falar do Itaú, Itaú que dispensa comentários, o maior banco privado do país, a maior marca da América Latina, a marca mais valiosa da América Latina. E o mensal dele tem a Datacom em 29 de setembro, bem como um anúncio recente
que ele fez agora em 6 de setembro, portanto, semana passada, ele vai pagar 0,26, quase 0,27 por ação, sempre lembrando que isso é juros sobre capital próprio, incide imposto de renda, tendo como base o dia 18 de setembro, portanto, semana que vem, caso você queira estar recebendo esses proventos do Itaú, tem que estar posicionado no dia 18 de setembro. E por último, o Banrisul, com código de negociação BRSR6. Muita gente também sempre me perguntou desse banco, vamos falar um pouco dele. 70 milhões em juros sobre capital próprio é o que ele vai estar distribuindo, 0,17 centavos por cada ação ordinária e 0,18 por cada preferencial. Caso você queira fazer jus a esse provento, você terá que estar posicionado amanhã, dia 13 de setembro, é a Datacom, portanto você tem que dormir posicionado até o dia 14. E o pagamento já vai acontecer no dia 30. Então, mais uma vez, a empresa anuncia e muito brevemente ela vai pagar. Isso é importantíssimo para um investidor focado em dividendos. E no que diz respeito ao Banrisul, é um banco que cresce a receita de uma maneira aceitável e é um banco que nunca deu prejuízo ao acionista. Essa é a primeira foto de acordo com Peter Lynch e é o mínimo que o acionista tem que buscar. Segundo ponto, ele é um banco que paga 6,22 historicamente, ligeiramente abaixo do Banco do Brasil, de maneira ininterrupta, sem nunca ter cessado o pagamento de proventos. Então, numa análise muito simplista, ele já se prontifica sim a estar na sua carteira de dividendos. Esquece esse negócio de extremismo, de bom ou ruim, ou tem ou não tem. A grande realidade é que se você faz o gerenciamento de risco, você pode tê-lo também na sua carteira como um ótimo pagador de dividendos. E por que eu falo isso? Porque toda vez que você aprofunda mais qualquer análise, no final dela você vai criar um funil e esse funil é exatamente a nota que você vai estabelecer para a companhia. Consequentemente, o percentual do aporte na companhia. Percentual deriva da nota. E o que desabona o Banrisul? Primeira coisa, taxa de crescimento. Segunda coisa que eu nunca vi ninguém citar é o ROE, Return on Equity, tese essa definida por Warren Buffett. Eu não estou com a foto deles aqui, porque eu tive que abrir uma outra apresentação, mas ele tem um ROE histórico de 13% e o atual dele é de apenas 8,6%. É um retorno muito baixo, consequência de margens baixas, e isso nunca é um bom sinal. Em contrapartida, você tem perenidade, você tem lucros constantes e crescentes, você tem um ótimo dividend yield. Você estabelece a sua nota, que obviamente com margens comprimidas e um retorno tão baixo, não pode ser uma nota máxima, nem próximo disso. Estabelece o percentual mais baixo e vira sócio de uma boa companhia, sem extremismo, apenas análise fundamental e sem emoções. Bom, então hoje a gente falou de diversas ações, falamos do Banco do Brasil, falamos de Ferbasa, falamos de Itaú, Banrisul, falamos da Vivo, que muita gente hoje fala mal e torce o nariz, mas falando pessoalmente de mim e de maneira intransferível, isso não é recomendação, eu gosto dela, carrego há muitos anos, é uma das melhores pagadoras de dividendos que eu tenho. Falamos sobre gerenciamento de risco e sorteamos o livro. Não só sorteamos, como atingimos 5 mil inscritos. Uma semana depois, já estamos na casa de quase 6 mil inscritos. Meu muito obrigado para todos vocês. Espero ter ajudado mais uma vez vocês no que diz respeito a fundamentos de empresas. Sempre lembrando que com apenas R$1.000 você já poderia ter exposição a 2, 3, 4 empresas dessas e está começando aí a sua jornada no mundo dos investimentos. Caso vocês escolhessem alguma dessas ações após, obviamente, o devido estudo, vocês praticamente teriam uma carteira de renda mensal. O Itaú paga dividendo mensalmente, fora os extraordinários. O Banco do Brasil, idem, ele não paga mensalmente, porém ele aumentou tanto os seus dividendos que ele só não pagou dividendos em 3 meses. O Banco Banrisul, a mesma coisa. BESA3 e BESA4, outro banco, também paga de maneira mensal. Ferbasa também só não pagou em 3 ou 4 meses do ano. E assim sucessivamente, com estudo e gerenciamento de risco, aplicando a metodologia que eu sempre trago para vocês das 3 chaves do sucesso, que consistem em encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão, e nunca mais as venderem. É a única maneira que você tem de vencer no mercado de capitais. E provavelmente, seguindo tudo que eu passei para vocês nesse vídeo, vocês terão uma excelente carteira, muito bem remunerada no futuro. Tá, eu espero que você veja meu e-mail, espero que seus 2 filhos lindos estejam muito bem. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.